A graça e a paz, meus queridos irmãos. Bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, mas somente alguns versos, e nós vamos estar meditando nele no decorrer do assunto que estaremos tratando hoje, que fala a respeito da mulher adúltera. Vai do verso 1 até o verso 11. Mas na introdução nos fala assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterano, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Esse texto é interessante, que nos mostra uma situação um tanto quanto constrangedora. Uma mulher foi pega em adultério. Interessante que o texto não fala a respeito do marido, né? Do marido não, da pessoa com quem ela estava adulterando, da outra pessoa. A Bíblia fala só desta mulher. Então, se ela foi pega em adultério, onde está a outra pessoa? Ah, fugiu. Seria muito lógico. Mas o texto nos fala que eles queriam pegar Jesus num contrapé, ou seja, eles queriam ter do que acusar Jesus. Eles não estavam preocupados com esta mulher, estavam preocupados em apanhar Jesus em algum erro para acusá-lo de morte. Mas o que nos chama a atenção nesse texto também é que, se você olhar na sua Bíblia, pelo menos eu acredito que algumas Bíblias trazem, esse texto está em colchetes, ou seja, quer dizer que esse texto ele não se encontra nos melhores textos, nos textos mais antigos, e que alguns acreditam que foi incluído no texto sagrado, mas que ele não é uma realidade. Eu, particularmente, eu duvido disto, porque o próprio texto e o contexto nos mostra realmente algo não atípico, mas algo que o Senhor provavelmente teria feito em relação a esta mulher. E se você olhar o texto posterior, nos mostra que Jesus fala que ele é a luz da vida, ou a luz do mundo. Então o texto está dentro de um contexto muito grande que mostra que eu acredito, essa realidade desse fato aqui ter ocorrido. Tá certo? Mas o que nós podemos pensar aqui em relação a esse texto e que nos chama a atenção, que precisamos pensar com muita cautela? A primeira coisa que nós temos que entender é que era de madrugada quando os fariseus chegam com esta mulher e apresentam a Jesus, que estava ali já desde cedo ensinando as pessoas que estavam ali. Havia pessoas que eram discípulos, haviam pessoas ali que eram curiosas, mas todos estavam ali de alguma forma se deliciando das palavras de Cristo, dos ensinamentos de Jesus, aprendendo algo para as suas vidas. É interessante que eles estavam ali ouvindo, e à medida que ouviam a palavra do Senhor, estavam sendo enriquecidos com a palavra do Senhor. E de repente, aquele ensino, aquelas palavras de Cristo são interrompidas devido a esta situação desses homens que chegam com esta mulher que, segundo eles, havia sido pega no ato do adultério. É provável que aquela mulher estivesse enrolada com um lençol, levado de qualquer forma para ser apresentada perante o Senhor. Nós não sabemos como eles descobriram isso, estavam vigiando a vida dela. Uma coisa é certa, ela foi pega. E na condição de ter sido pega, eles apresentam não só a mulher, mas como aquilo que a lei dizia. E a lei de Moisés dizia que se tal coisa ocorresse, tais mulheres, assim como o homem, deveria ser apedrejado até a morte. E a situação era muito complicada, muito séria. Porque no momento que aqueles vigilantes da lei moral pegam aquela mulher e apresentam Jesus e colocam diante do Senhor, a própria lei era uma situação complicada. Porque se Jesus fala, apedreja ela até a morte, eles falam assim, olha, você não pode condenar ninguém à morte porque os romanos é que condenam. Você não pode condenar. Se Jesus fala, não podem condená-la, eles iam dizer, Jesus, você está se voltando contra a lei de Moisés, contra a lei do Senhor. Então, de alguma forma, eles teriam deixar Jesus numa encruzilhada, numa situação difícil de ser resolvida. E como o Senhor é o Senhor que conhece os corações, ele conseguiu não só sair daquela situação, como conseguiu dar vida àquela mulher. Uma esperança, uma segunda chance para aquela mulher.
Por isso que eu quero pensar com você sobre isso, porque a lei realmente dizia isto. A lei lá em Levítico, capítulo 20, verso 10, fala isso a respeito. Deuteronômio 22 diz que ambos deveriam ser apedrejados ou condenados à morte. É interessante que lá em Levítico 21, 9, a lei ainda era severa também em relação às filhas dos sacerdotes. Se a filha de um sacerdote se tornasse prostituta, essa mulher ela deveria ser não só apedrejada, mas deveria ser queimada. Então a lei em relação ao adultério era muito dura. Então quando levaram, melhor dizendo, essa mulher até a presença de Jesus e pedindo a Jesus que desse um aval em relação àquela situação, era uma situação muito complicada. Mas aí que nós aprendemos algumas lições importantes naquilo que Jesus nos ensinou aqui, naquilo que a palavra de Deus nos mostra, e nós temos que olhar com muita cautela. Porque nós temos o hábito de logo apontar o dedo e condenar. Nós temos o hábito de olhar e já crucificar. E nós precisamos aprender com Jesus, e através desse texto, algumas lições que são importantes para nós. A primeira lição que a gente aprende aqui, gente, é em relação à nossa visão. A nossa visão ela precisa ser mudada. Então, nós temos que olhar não para o pecado, nós temos que olhar para a pessoa. Ou seja, uma pessoa é maior que os seus pecados. Por maior que seja o pecado, ali existe uma pessoa. Eu sei que eu estou falando algo que é extremamente difícil, é extremamente complicado. É uma situação difícil, mas é o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia nos mostra a partir desse texto aqui, de uma situação extremamente difícil que era o adultério. Quem é que consegue perdoar um adultério? Quem consegue liberar perdão para outra pessoa que causou um grande estrago na vida do outro? Muito difícil, é muito complicado. Mas a Bíblia nos mostra que uma pessoa ela é maior que seu pecado. Sabe? Enquanto os fariseus viam uma adúltera, Jesus viu uma mulher. Enquanto os fariseus viam uma pessoa que estava no ato do pecado, Jesus olha para aquela mulher e vê nela uma pessoa que precisava de um conforto, de um consolo, precisava de um alento e de perdão. Essa é a diferença. É a forma como nós olhamos. Muitas vezes nós olhamos para o ato em si, esquecemos de olhar que naquele ato existe uma pessoa que cometeu um ato e que pode vir a se arrepender. Essa é a diferença. Então, o seu pecado era passivo de morte? Certo, isso é um fato. O fato é, ela deveria ser apedrejada até a morte. E se Jesus fala, pode apedrejá-la, certamente eles iriam condená-lo por fazer com que a lei romana ela fosse burlada. Se ele fala para não matar, eles falariam que a lei dizia que tinha que ser apedrejada, então era complicado. Situação difícil? Difícil, mas não para Jesus. Então, primeira coisa nós temos que entender que ali, enquanto eles viam uma pecadora, Jesus viu uma pessoa. E se Jesus viu uma pessoa, algo novo muda. Aí aqui nós aprendemos uma coisa interessante. Os fariseus usavam da sua autoridade para condenar e não para restaurar. Eles tinham autoridade de condenação, mas não de restauração. Você certamente está me ouvindo. Você já deve ter cometido vários delitos, vários pecados, várias coisas que extremamente desagradaram ao Senhor e a outras pessoas. É bem provável que você já tenha ferido muitas pessoas. E, no entanto, você se arrependeu, você se retratou, você se reconciliou com a pessoa, ou tentou se reconciliar, buscou a face do Senhor e pediu perdão. É fácil a gente querer o perdão do outro, mas será que nós estamos prontos a liberar perdão para aqueles que nos causam algum dano, algum prejuízo, nos causam alguma tristeza? Aqui esses fariseus, eles tinham autoridade, mas não para liberar perdão, mas para condenar. Eles não estavam prontos ou não queriam restaurar. Eles queriam simplesmente fazer com que aquela mulher passasse aquele vexame e condenar Jesus a um erro. Essa era a intenção deles. Em momento algum havia um coração restaurador. Eram religiosos, mas religiosos que aplicavam a lei para condenação e não para abençoar a vida de outra pessoa.
Não sei se você conhece o Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, mas o Cristo Redentor, ele é uma estátua que tem cerca de 27 metros de altura. É uma estátua enorme que está a mais de 2.000 metros de altura sobre uma montanha, e aí abaixo tem toda a cidade do Rio de Janeiro. Mas é interessante que nessa estátua que é chamado Cristo Redentor. Só que esse Cristo Redentor está com os braços abertos, mas ele não abraça. Ele está com seus olhos fitos para a cidade, só que é cego, ele não enxerga. Uma outra coisa que é interessante é que ele tem um coração do lado de fora, é um coração de pedra. Assim eram esses fariseus. Eles eram homens duros, coração de pedra, gente cega em relação à misericórdia e graça de Deus que era derramada inclusive sobre eles. E tem muita gente assim hoje. Muita gente está pronta a condenar, pronta a amaldiçoar, a ferir. Eu fui ferido. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Minha vingança, diz o Senhor. O perdão faz parte da vida cristã. Tanto que existe um texto muito interessante que as pessoas dizem assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Esse texto é muito usado para quando nós nos reunimos e tem poucas pessoas e nós falamos isso. Tem gente que costuma usar essa palavra e diz assim: não, essa palavra é para dizer que quando tem pouca gente é sinal de que Deus se faz presente. Não, mas o contexto da palavra ali não é isso, não é essa. O contexto é quando a igreja se reúne para tratar de uma desavença, de um desacordo, de uma contenda. Então, onde estiver 2 ou 3 reunidos ali, então eu me faço presente para liberar perdão, no momento da reconciliação. O contexto é esse, e não de quantidade de pessoas, mas de reconciliação. Então, o tempo todo o Senhor nos ensina isso. O tempo todo. Outra coisa que nos chama atenção é que nós vemos que essas pessoas eram verdadeiros hipócritas religiosos. Olha só o que diz o verso 5 e o verso 6. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eles queriam acusar Jesus. A hipocrisia era maior. Não havia nada, não tinha nada contra aquela mulher. Eles queriam ver era Jesus sendo morto. Eles não queriam que aquela mulher fosse apedrejada. Estavam um pouco se lixando para ela, estavam um pouco se portando com ela. Eles estavam querendo ter com que acusar Jesus, com que matar Jesus, com que levar Jesus a se contradizer em relação a ser o Filho de Deus. Essa era a intenção deles. Agora, existe um detalhe interessante aqui, é que nós corremos o risco de nós nos tornarmos iguaizinhos a esses fariseus hipócritas. Porque olha só o que diz o verso 9 e o verso 10, parte A. O verso 9 e 10. Acompanha comigo aí. Diz assim: porém, ouvindo eles, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. E diz mais: e endireitando-se Jesus, não havendo ninguém mais do que a mulher. O que no momento que aquelas pessoas que estavam ali levantaram cedo, foram ouvir Jesus, como diz um certo autor, foi comer um pão fresco que o pão da vida estava oferecendo. As pessoas estavam ali se fartando da presença do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, estavam com seus corações tomados pela glória do Senhor, e de repente chegam esses fariseus com esta mulher, colocam no meio e dizem: essa mulher foi pega em adultério, o que tem que ser feito com ela? A lei diz que tem que ser apedrejada. E imediatamente, irmãos, toda aquela palavra de Jesus que estava no coração deles saiu, entrou o ódio, entrou a ira, entrou o rancor. Temos que pegar nas pedras, vamos apedrejar. E pegaram pedras e foram apedrejá-las. Irmão, nós corremos o risco de sermos levados também a agir da mesma forma. Agir não pela visão bíblica, mas pela razão humana, pelo ódio do coração, pela ira, pelo que os outros estão ensinando. A Bíblia nos fala que Jesus, ele veio para trazer paz ao coração e não trazer o ódio. Jesus veio trazer amor. Mas de repente aquilo sai e as pessoas começam a agir.
Interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: quem vos fascinou, ó insensatos Gálatas, que de tão depressa vocês estão deixando a graça de Deus e abraçando a lei? As palavras de Paulo está dizendo isso. Então o que estava acontecendo? Paulo vai na região da Galácia, começa a pregar a graça de Deus. As pessoas vão se convertendo, vão abraçando aquela palavra abençoada, vindo diretamente do Espírito Santo para o coração delas. Mas vem os judaizantes, que eram fariseus, que se diziam ser convertidos, que diziam ter abraçado a fé. Você lê isso lá em Atos, capítulo 15, que diz que os judaizantes eram fariseus, foram para aquela região e começaram a enganar as pessoas, dizendo: olha, se vocês não se passarem pela circuncisão, se não guardarem a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. E de repente eles começaram a mudar a visão que eles tinham em relação a Deus. Então nós, cristãos, corremos o risco de sermos guiados por doutrinas erradas, por doutrinas de demônios. A palavra sai e entra o ódio. A palavra sai e entra uma visão distorcida. Então nós corremos o risco também de nos tornarmos, assim como esses homens, hipócritas, fariseus hipócritas, prontos a condenar, prontos a apedrejar, prontos a matar. É isso que nós corremos risco? Corremos sim. Isso aqui é muito sério. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui, uma segunda lição que nós aprendemos, que todos nós somos iguais diante de Jesus. Ou seja, em outras palavras, como diziam os antigos, não existe pecadinho nem pecadão. Existem pecadores. Somos pecadores. Existem graus de pecado aqui na terra. Aqui eu julgo, isso aqui roubou só issozinho aqui, mas roubou muito. Esse tem um pecado maior. Esse é um ladrão. Esse é só um ladrãozinho. Como um determinado indivíduo falou: poxa, condenar só porque roubou um celular. Então, irmãos, entenda uma coisa: para Deus não existe isto. Nós somos pecadores. Nós estamos debaixo da ira de Deus. Aquele que não tem Jesus Cristo está debaixo da ira de Deus, independente do pecado que tenha cometido. Se não tem Jesus Cristo, está debaixo da ira de Deus, como nos fala o apóstolo Paulo, lá em Efésios. Então nós temos que tomar cuidado para nós não começarmos a colocar, medir pecados. Não nos compete fazer isso. E Jesus faz isso. Jesus nos mostra isso. Por isso que em Romanos 3,23 diz que todos nós estamos o quê? Destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos destituídos. Nós não merecemos a graça do Senhor em momento algum, porque todos nós somos pecadores. E Jesus mostra exatamente isso. Olha o que diz o verso 7 ao verso 9. E como insistissem perguntando-lhe, endireitando-se, disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E no verso 9 diz: porém, ouvindo isto eles, acusados pela consciência, saiu um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Aquele que não tiver nenhum pecado, aquele que nunca passou pela sua mente nenhum desejo pecaminoso, aquele que nunca sequer quis cometer um adultério, então que esse seja o primeiro. Está vendo a diferença? O único que poderia apedrejar aquela mulher era Jesus Cristo, e ele não fez. E Jesus então fala: se você está dessa forma, então que você seja o primeiro. Se você não tem nenhum pecado, nunca passou pela sua mente nenhum pecado, se você nunca olhou para uma mulher de forma ilícita e a cobiçou, então pode atirar a primeira pedra. Começa por você então. O restante, que cometeu pecado, pode atirar à vontade. E nisso a sua consciência começou a os acusar. Por isso que lá em Mateus, capítulo 5, do 27 ao 28, Jesus fala sobre isso. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Você está vendo a diferença? A lei dizia algo, Jesus ele deixou a situação um pouco mais complicada. Então não tem ninguém que seja injustificado perante o Senhor. Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros, todos nós cometemos falhas. Então não compete a nenhum de nós acusar. Ou seja, sentar
na cadeira do juiz e bater o martelo como acusador, porque Jesus ele ensinou o perdão. Jesus ensinou a misericórdia. Jesus ensinou a liberar perdão. Eu sei que isso não é fácil, mas Jesus não só ensinou como ele perdoou. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que quando nós somos confrontados com nossos pecados, há quebrantamento. Porque no verso 9 diz, ouvindo isto, a consciência deles não permitiu fazer tal coisa. Ou seja, se os fariseus levaram aquela mulher cheia de ódio e tentou influenciar a todos, a palavra de Jesus prevaleceu. Meus irmãos, deixa a palavra de Deus prevalecer no seu coração. Deixa a palavra de Jesus Cristo prevalecer na sua vida. Deixa a palavra do Senhor fazer a diferença na sua vida. A palavra de Deus, ela sim, que tem que nos guiar, tem que nos orientar, tem que nos dirigir. É o Espírito Santo aplicando essa palavra que eu vou ter uma vida diferenciada nesta terra. Eu não serei levado pelos outros, eu serei guiado pelo Espírito Santo aplicando a palavra de Deus na minha vida. Essa é a diferença. Então, no momento que a palavra do Senhor fez a diferença no ouvido, no coração daquelas pessoas, eles deixaram as suas pedras e abandonaram e foram embora. Essa é a diferença que o Senhor quer causar na vida de cada um de nós. Gerar em nós consciência de que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós erramos, que nós cometemos grandes pecados também e que carecemos da misericórdia do Senhor da mesma forma. Uma outra coisa que nos chama a atenção é que quando Jesus olha para aquela mulher e fala isso, o perdão ele se torna real. O perdão se torna real. Por quê? A gente entende que existe o perdão para o outro. A gente entende que o outro merece perdão assim como eu recebi. Ou seja, a graça que eu recebo de Deus é a graça que eu tenho que dar. A graça que me sobrevém de forma abundante é a graça que eu tenho que manifestar sobre a vida do meu irmão, do meu próximo, daquele que me causou um grande prejuízo. E o que eu estou falando aqui não é fácil. Se fosse fácil, talvez não estivesse na Bíblia. Mas Jesus ensinou o perdão na cruz. Quando ele estava sendo, naquele momento estava sendo crucificado, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus não ensinou sobre perdão. Jesus vivenciou o perdão e foi até a cruz mostrando o que é o perdão. Como ele faz isso até hoje. Deus nunca cobrou de você nem de mim aquilo que ele nunca fez. Mas ele cobra aquilo que ele faz. E ele fez na pessoa de Jesus Cristo. Então entenda uma coisa. Através de sexto eu entendo que existe perdão para o outro. O Senhor nos ensina isso. E por fim eu quero pensar com você, a terceira lição que a gente aprende aqui é que a graça de Deus nos isenta da morte. Porque no verso 10 e verso 11 diz, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E no verso 11 diz, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais. É interessante, né, que quando aquela mulher estava condenada à morte, já sentia talvez o cheiro de sangue na boca, como dizem alguns, simplesmente ela se viu livre. E o único que poderia apedrejá-la, não sequer a apedrejou, mas disse que ela deveria ir embora e não pecar mais. Então uma coisa, irmãos, nós temos que entender aqui. Jesus ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega, diz a palavra. Aí você vai dizer, mas o que é isso? O que é essa cana quebrada e a torcida que fumega? Vou te explicar para você entender o que é a cana quebrada e a torcida que fumega. Havia muitos brejais naquela região onde Jesus estava, e eles pegavam canas, né, do brejo, e as crianças faziam flautas, e começavam a tocar aquelas flautas. Só que tinha uma hora que a flauta ela rachava, e ela já não tinha mais o mesmo som. Então o que as crianças faziam? Quebravam aquelas flautas e jogavam fora e faziam outras. É isso que Jesus está dizendo aqui, tá? Em relação a essas flautas que eram feitas naquela época. E a torcida que fumega é o pavio da vela ou
das coisas que iluminavam, né? As lamparinas que iluminavam naquela época. Quando você apagava a lamparina ou apaga a vela, o que fica? Fica aquele restinho de luz, né, que você chega e apaga. Então Jesus está dizendo assim, aquela cana que não tem mais som, aquela flauta que não tem mais som, que as crianças quebram, eu restauro. Você pode não dar mais o mesmo som, mas o Senhor é misericordioso para com você. Você pode não dar mais a mesma luz, mas o Senhor não termina de lhe apagar, Ele lhe restaura. Ele me restaura, é isso que o Senhor está dizendo. A restauração, a misericórdia, a perdão, a vida na presença do Senhor. É isso que Ele está dizendo aqui. Não importa o tamanho do seu pecado, Deus é misericordioso. Talvez a sociedade não lhe perdoa, talvez a pessoa com quem você causou um grande prejuízo não lhe perdoe, mas o Senhor é misericordioso para estender sobre você o seu perdão, abraçar você e levar você para o céu. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando há arrependimento, quando há mudança de vida, que isso o Senhor causa. Então, o Senhor não quebra, não esmaga, melhor dizendo, a cana que já está quebrada. Nem termina de apagar a torcida que fumega. Então entenda uma coisa, o Senhor é Deus de restauração. Só que o perdão tem as suas exigências. E qual é a exigência? Vá e não peques mais. A questão hoje, irmãos, não é a questão de receber o perdão. Deus perdoa. Muitas vezes a outra pessoa perdoa. Mas é a continuidade do pecado. Ele vem pecando e pecando e pecando. Não, Deus nos dá essa chance de restauração. Então aproveite ela. Agora, não aproveite desta graça para continuar em pecado. Como diz o apóstolo Paulo, que nós não podemos aproveitar da graça de Deus para pecar. Como diz alguns, a Bíblia fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais eu peco, mais a graça vem sobre a minha vida. Não, isso é a distorção da palavra. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A graça de Deus vem sobre aqueles que buscam de Deus o perdão e a misericórdia. É isso que ele está dizendo. E Jesus, então, faz o quê? Ele restaura a dignidade desta mulher. Essa mulher vai embora. Essa mulher vai para casa. Mais uma vez eu quero dizer para você, eu não estou justificando e não quero justificar o pecado desta mulher. O adultério machuca, o adultério dói. Quem já sofreu o adultério sabe o que eu estou falando. Não é fácil liberar perdão diante de uma situação como esta. Mas nós não sabemos o que levou essa mulher ao adultério. Não sabemos se a mulher foi castigada pelo marido. Não sabemos se ela é destratada. Se ela encontrou nos braços deste homem, quem sabe, o carinho, o conforto, o consolo que o seu marido nunca lhe deu. Nós não sabemos nada da vida dela. Eu não estou querendo justificar o pecado dela. Houve um adultério. Mas eu quero dizer para você que onde há pecado, se há perdão, é porque o Senhor perdoa. Se há um coração restaurado, contrito, que busca o Senhor, nesse momento a graça de Deus faz a diferença. Então liberar perdão não é fácil. Mas o Senhor nos ensina nesse texto que por pior que seja o pecado, há possibilidade de perdão. Então, eu quero deixar essa palavra com você. Eu quero deixar essa palavra para que você medite nela. Talvez você esteja vindo de uma situação adversa. Talvez você está precisando pedir perdão. Então é o momento. Mas antes de você pedir perdão a outra pessoa, se reconcilie com o Senhor, se retrate com Deus, busque de Deus o perdão e peça a Deus a direção certa para você liberar perdão para aqueles que precisam. E pedir perdão também àqueles que você causou algum mal. Que Deus possa aplicar esse texto ao seu coração, que Deus possa abençoar você rica e abundantemente. E que Deus te abençoe. Amém?